dia, boa tarde, primeiro ano. Nós vamos falar sobre relações em massa nas transformações químicas, conservação e proporção em massa. É uma retomada que nós vamos fazer agora no início do nosso terceiro bimestre. Então, olha lá. Primeira coisa, eu vou falar sobre um experimento para dar início à nossa atividade. Então, olha lá. A gente vai provocar uma reação química para observar a evidência dela, a evidência que ela ocorreu. O que a gente vai usar? 2 copos, bicarbonato de sódio, vinagre e uma colher de sopa. Procedimento. Faça a experiência sobre um local que possa facilmente ser limpo. Coloque uma colherada de bicarbonato de sódio em um dos copos, no outro coloque vinagre, até cerca de 2 cm de altura. Observe atentamente cada um desses materiais e descreva no seu caderno os aspectos dele. Você vai observar o vinagre, como que ele é? Descreva o vinagre. Você vai observar o bicarbonato de sódio, como ele é? Descreva o bicarbonato, antes de ocorrer a reação. Despeje o vinagre num copo que contém bicarbonato de sódio e observe o que aconteceu e anote. Então, olha lá. O copo estava com o bicarbonato e um outro vinagre. Daí eu virei o vinagre dentro do bicarbonato de sódio. Observem a quantidade de gás produzido. O que aconteceu aqui? O ácido acético presente no vinagre reagiu com o bicarbonato e desprendeu o gás carbônico. Olha a quantidade de gás que desprendeu. É o mesmo gás carbônico utilizado nos refrigerantes. Legal? Você deve estar se perguntando como que os químicos têm certeza de que novas substâncias foram formadas. Para essa pergunta, a resposta é a seguinte: precisamos comparar as propriedades das substâncias presentes no sistema, nos estados inicial e final. Por isso que eu falei para você observar como que é o vinagre antes da reação, como que é o bicarbonato antes da reação. Ao final dela, eles estão iguais? E qual é a evidência de que houve uma transformação química na nossa experiência? A evidência é a saída do gás carbônico. Aquela saída de gás é a evidência de que um novo produto foi formado. Porque inicialmente eu tinha ácido acético, que é o vinagre, e tinha o bicarbonato, que é um sal. E eu formei gás carbônico, ou seja, uma substância totalmente diferente das outras duas. Uma nova substância. Então, por exemplo, quando um corpo cai, uma folha de papel é rasgada, uma porção de areia é misturada, a água, um giz é esmagado até virar pó e um prego é fincado na madeira, estamos diante de exemplos de transformações que não são reações químicas, porque nenhuma substância nova foi formada. Quando então ocorre uma reação química? Por exemplo, ao estudar a queima do álcool, os químicos observam que para haver a combustão do etanol é necessário a presença de oxigênio. E ambas as substâncias transformam-se durante a combustão em duas novas, água e gás carbônico. Equação: etanol mais oxigênio, que são os reagentes, reagem formando gás carbônico mais água. Em palavras, o etanol reagiu com oxigênio, formando gás carbônico e água. Reagentes e produtos. A substância inicialmente presente no sistema e que se transforma em outra devido à ocorrência de uma reação química, são denominadas reagentes. E as novas substâncias produzidas são chamadas produtos. Em uma equação, etanol mais oxigênio, os reagentes, gás carbônico mais água, os produtos. Em palavras, os reagentes etanol e oxigênio reagem, formando os produtos gás carbônico e água. Agora vamos dar uma relembradinha na lei de Lavoisier. A massa final de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele uma reação química, é sempre igual à massa inicial. Ou seja, sempre que houver uma reação química, a massa inicial deve ser igual à massa final, demonstrando que houve então a conservação de massa. Conservação de massa. Como que a gente observa isso? Inicialmente eu tenho 18 gramas de água, que são os reagentes. Se há conservação de massa, eu tenho que produzir 18 gramas dos produtos formados. Olhem lá, 2 mais 16, 18 gramas dos produtos formados. Se inicialmente eu tenho 18 e após a transformação eu ainda tenho 18, houve conservação de massa.
Note que a massa dos reagentes, 18 gramas, é igual à massa dos produtos, 2 mais 16, 18 gramas. A lei de Lavoisier ficou assim enunciada: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que é importante do Lavoisier? Observar a conservação de massa entre os reagentes e produtos. Agora, a lei de Proust é a lei das proporções constantes. São as quantidades que devem ser fixas. Então, você vai observar, depois dos exercícios, que elas se repetem. Em seus estudos, Proust descobriu que as substâncias compostas têm uma composição fixa. Proust concluiu que a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importa qual sua origem. Em outras palavras, certa substância composta, seja obtida de fontes naturais ou produzida em laboratório, sempre é formada pelos mesmos elementos químicos, numa mesma proporção em massa. Olha lá que interessante. Se eu tenho inicialmente 40 gramas, mais quanto eu tenho que somar para dar os 56? Lembrando que aqui tem que ter 56. Então, lembrando que Lavoisier diz que eu tenho a conservação de massa. Então, 40 mais quanto para dar os 56? É 16. E agora, qual a proporção fixa? A proporção fixa, que diz Proust, é que não era 16 aqui e ficou 32. Significa que multiplicou por 2. Então, o Y, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Olha lá. O Y eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 40, 80 gramas. E o Z, eu multiplicar por 2 também. Quanto que é 56 vezes 2? 112. Então, proporção fixa e Lavoisier. Agora vamos lá fazer os exercícios. Obrigado. Olá pessoal, vamos fazer então um exercício. O óxido nítrico foi estudado em laboratório. Na decomposição de diferentes quantidades dessa substância, os resultados foram. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 experimentos que têm quantidades diferentes de óxido nítrico e eles se decompõem. O que é a sua decomposição? É a sua separação. Então, muito bem, mostre em seu caderno que esses resultados estão de acordo com a lei de Lavoisier e lei de Proust. Então, vamos primeiro pensar em Lavoisier. O que Lavoisier diz? Que eu tenho que ter conservação de massa. Olha lá, começa com 15, tem que ter 15 desse lado. 7 mais 8, 15. Começa com 30, tem que ter 30 desse lado. 14 mais 16, 30. Tem 60, tem que ter 60 desse lado. 28 mais 32, 60. Tem 90, 42 mais 48, 90. Então isso significa o quê? Que esses resultados estão de acordo com a lei de Lavoisier, pois no experimento entre o reagente e o produto houve conservação de massa. Legal? E agora outra coisa, a lei de Proust. Vamos ver aqui, ó. Proust tem que ter então as proporções constantes. 15 é a primeira linha. Se eu multiplicar por 2, eu tenho a segunda linha, ó. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Agora, se eu pegar a primeira linha e multiplicar por 2, eu vou ter 30, 14, 16. Se eu multiplicar a primeira linha por 4, eu vou ter 60, 28 e 32. E se eu multiplicar a primeira linha por 6, eu vou ter a última linha aqui, ó. 6 vezes 15, 90. 6 vezes 7, 42. E 6 vezes 8, 48. Então, Proust, eu também tenho então as proporções constantes. Legal? Os seguintes dados se referem à decomposição da amônia. Então, a amônia ela vai se separar em nitrogênio e hidrogênio. E tem os valores, né? Nós vamos ter que... vamos lá, ó. A. Use a lei de Lavoisier para prever os valores que faltam em x, y e z. Lembrando que Lavoisier diz que houve conservação de massa. Então, eu tenho o reagente... que vão se somar produzindo o produto. Nessa reação, então eu vou ter que fazer o seguinte, fazer equações, né? Na primeira ali, ó, olha lá,
17 mais é igual a x mais 3. Então, como é que eu vou encontrar aqui o x? O x vai ser igual a 17 menos 3. X, então, é igual a 14. Então, aqui eu ponho 14. Ó. E agora, como é que eu vou descobrir o z? Mesma coisa. 34 vai ser igual a 28 mais z. Certo? Então, olha lá. Z igual a 34 menos 28. Z igual a 6. Então, aqui é 6, ó. Certo? E a última equação. 51 igual a y mais 9. Y igual a 51 menos o 9. Y igual a 42. Então, aqui eu tenho o 42. E agora B. Mostre que esses valores obtidos obedecem à lei de Proust. A lei de Proust é a lei que fala sobre as proporções constantes. Então, olha lá a primeira linha. 17, 14 e 3. Se eu multiplicar a primeira linha por 2, olha lá. 34, 2 vezes 14, 28. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho, a B. Os valores obtidos obedecem à lei de Proust. Vamos lá para o terceiro exercício, então, pessoal. O metano, também conhecido como gás dos pântanos, é uma substância composta pelos elementos carbono e hidrogênio. Considere os seguintes dados referentes à decomposição de diferentes quantidades desse gás. Então, olha lá, ó, o metano ele é CH4. Então, ele se separa em carbono e hidrogênio. Então, olha lá, determine o valor de X e os valores que estão faltando. Então, vamos lembrar lá de Lavoisier, diz que eu tenho sempre que conservar a massa, né? Então, se eu começo com 4 gramas, os produtos têm que dar 4 gramas. 3, mais quanto vai dar 4? Mais 1 grama, certo? Mesma coisa aqui, ó. 8. Eu começo com 8, ele se decompõe. Vai separar em 6, então aqui 2 gramas. Certo? O 12. 9 mais quanto para dar 12? 3 gramas. Certo? Muito bem. Agora lá eu tenho 16. O 16 eu vou ter proporção constante também, né? Então olha lá. Quantas vezes é maior o 3? Aqui, o 4 para dar 16 foram 4 vezes. Então, 4 vezes 3, 12 gramas. Para 16 faltam quanto? 4 gramas. Mesma coisa. Então, quantas vezes eu aumentei aqui? Ó, 20 dividido por 4, 5. Aumentei 5 vezes. Então, 5 vezes 3, 15 gramas. Quanto falta aqui? Ó? 5 gramas. Aqui, quantas vezes eu aumentei aqui de 4 para 100? Eu aumentei 25 vezes, né? Então, olha lá, aqui vai dar 75 e aqui 25 gramas. Legal? Copie a tabela em seu caderno, então você vai ter que copiar essa tabela no seu caderno e determine os valores que eu já ajudei você a fazer aqui, ó. Só que explique para a gente o raciocínio que você usou para chegar a eles. Com base na tabela devidamente preenchida, pode-se afirmar que a decomposição do metano em massa é 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Explique. Então, olha lá, ó. Eu tenho a fórmula dele, carbono e hidrogênio. Então, eu vou usar a massa da tabela periódica, que são 12, e 1 aqui, né? Só que vezes o 4. Então, vai ser 12 e também o 4. 12 e o 4. Certo? Muito bem. Os 16, que é o total daqui, ó, 16 gramas, que é 12 mais 4, são 100%. 100%. E o 12, que é o carbono, só o carbono, 12, vai ser x%. Então, eu vou fazer em cruz aqui, ó. 16x igual a 12 vezes 100.
Então eu vou ter x igual a 1.200 dividido por 16, que vai dar 75%. Então 75% é carbono. E o restante vai ser o hidrogênio. Quanto que falta para 100? Então o hidrogênio vai ser 25%. Legal?